Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Juntos, a gente vai estudar todo o conteúdo do segundo ano do ensino médio e hoje a gente começa com o mais amado, o mais adorável, cálculos químicos. Vamos lá? Antes da gente começar a fazer conta, regra de 3, montar proporção, eu quero trabalhar com vocês alguns conceitos que vão ser fundamentais para quando a gente estiver chegando em número de mols, massa molar, constante de Avogadro. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte: quando a gente fala de massa de um átomo, vocês concordam comigo que o átomo é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que seria difícil de expressar a sua massa em gramas? Ou até mesmo em miligramas? Então, sabendo dessa dificuldade, a IUPAC, que é responsável por organizar a química no mundo inteiro, disse o seguinte: para a gente saber a massa de um átomo, a única coisa que nós podemos usar é um outro átomo. Então criou-se uma nova unidade de massa, que é chamada unidade de massa atômica. Isso mesmo, a massa de um átomo ela é dada em comparação com a massa de outro átomo. E o átomo que foi usado como referência para a gente achar a massa de todos os outros átomos foi o átomo de carbono. Vejam só, esse daqui é o átomo de carbono com massa 12 unidades de massa atômica. Aí, a gente separa esse átomo em 12 partes iguais. E aí, uma unidade de massa atômica é o mesmo que 1/12 de carbono 12. Isso significa que uma unidade de massa atômica é uma parte do átomo de carbono 12. Por isso que eu posso dizer que o átomo de referência é o átomo de carbono. Só para vocês terem uma ideia, uma unidade de massa atômica é o mesmo que 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. É uma massa tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que daria muito trabalho para a gente representar essa massa toda hora. Fazer contas com esses valores muito pequenos e muito quebrados o tempo todo. Então, na tentativa de ajudar e facilitar os cálculos químicos, a IUPAC pegou esse valor, 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas, e chamou de uma unidade de massa atômica. E aí vocês podem estar se perguntando: e a massa dos outros elementos químicos? Como que a gente vai fazer? Bom, para a gente achar a massa atômica de um átomo, a gente tem que lembrar que é a massa do átomo que é expressa em U. Então, se eu pego o átomo de oxigênio, que tem 16U, o que significa esse 16U? Significa que é 16 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Se eu tivesse que calcular a massa em gramas exata de um átomo de oxigênio, eu deveria fazer a seguinte conta: 16 vezes 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Vocês percebem que mesmo multiplicando esse número todo por 16, eu ainda tenho uma massa muito, mas muito pequena? Então, isso se deve ao fato de que um átomo de oxigênio também é muito, mas é muito pequenininho. Então, hoje a gente trabalhou até agora dois conceitos muito importantes. A unidade de massa atômica, que a gente viu que está associado a um outro átomo, que nesse caso é o átomo de carbono 12. E o que significa a massa de um átomo ser expressa em U? Significa que é x vezes
1/12 a massa do carbono. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, eu preciso diferenciar a massa atômica da massa de um elemento químico que é expresso na tabela periódica. A gente viu que a massa atômica ela é dada em unidades de massa atômica. E a massa do elemento também é assim. Mas a massa do elemento químico na tabela periódica nada mais é do que a média ponderada das massas dos isótopos. Como assim? Isótopos são átomos do mesmo elemento, mas com massas diferentes. Por exemplo, eu tenho cloro com massa de 35 unidades de massa atômica e eu tenho o cloro também com 37 unidades de massa atômica. Átomos do mesmo elemento que possuem massas diferentes. E para a gente calcular a massa e achar o valor de unidade de massa atômica que está lá na tabela periódica referente ao cloro, eu tenho que fazer uma média ponderada desses dois isótopos. E aí, como que seria? A média ponderada vai ser a massa daquele isótopo vezes a abundância dele, então o quanto que ele está presente na natureza, 75%, então seria 35 vezes 75, como é uma média ponderada, mais a massa do outro isótopo, 37, vezes a abundância dele, que é 25. Como eu estou falando de porcentagem, então na hora de fazer a média ponderada, eu tenho que dividir pela minha amostra total. 75% mais 25% é igual a 100. Então, a massa atômica de um elemento químico na tabela periódica, ela é dada pelas massas dos isótopos vezes as suas abundâncias. Então, a massa atômica, quando a gente faz essa conta, é igual a 35,5 unidades de massa atômica. Você já sabe o que esse número representa. Significa que o cloro, a média ponderada da massa do cloro, é igual a 35,5 vezes 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Vezes 1/12 do carbono 12. E se a gente quiser achar esse valor em gramas, basta a gente multiplicar esse 35,5 por 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas e a gente acha o valor exato em gramas da média ponderada do elemento cloro. Espero que tenham entendido e até a próxima. Tchauzinho!